Olá a todos, vídeo de opinião e mais uma coisita no fim, não é? Vídeo de opinião de duas leituras que eu fiz agora durante o mês de agosto. Sim, estou de volta aos vídeos de opinião, nem estou a deixar assim passar muito tempo, mas também perante os pedidos insistentes de alguém que passa, que está sempre a dizer-me assim nos comentários para que eu faça, agora vou tentar dizer isto com sotaque brasileiro, vídeo de resenha, não é, Luís? Desculpem lá se este sotaque, vocês brasileiros que possam estar aí desse lado, se este sotaque não saiu em condições, mas pronto, olhem. Sim, estou aqui para fazer um vídeo de opinião ou de resenha de duas obras, como eu já disse, que li agora durante o mês de agosto e que são de duas mulheres, dois portentos da literatura lusófona, não é? Duas mulheres que são, assim, nomes consagrados, tanto da literatura portuguesa como da literatura brasileira. São duas experiências de leitura daquilo que foi a minha porta de entrada no mundo das letras de uma e de outra, porque eu nunca tinha lido nada nem de Lídia Jorge, nem de Lígia Fagundes Teles, foi a minha primeira vez, não é? E quero muito, muito, muito partilhar convosco aquilo que foram essas duas experiências, bastante diferentes uma da outra, é verdade, mas que quero mesmo muito partilhar aqui e quero poder espraiar-me um bocadinho, não é? Sem que esteja a fazer o balanço mensal onde eu tenho muita coisa para falar de muitos livros e acabo sempre por fazer uma opinião bem mais reduzida daquilo que foi lido naquele mês. Por isso, estou aqui para espraiar-me, para falar dessas duas experiências de leitura e ao mesmo tempo estou aqui porque estou a portar-me bem, porque estou em agosto e tenho tempo para isso, estou aqui para fazer aquilo que eu tenho que fazer com antecedência, sempre que está a chegar à altura de mais um projeto aqui do cantinho, e vocês sabem que em setembro há projeto aqui, e eu estou neste vídeo também para isso, ou seja, para relembrar esse projeto com o seu devido tempo de antecedência. Ok? Pronto, mas isso eu vou deixar para o fim. Neste momento quero então falar-vos das duas experiências de leituras, tanto de Misericórdia de Lídia Jorge, como também de As Meninas de Lígia Fagundes Teles. Vou começar por Misericórdia de Lídia Jorge, que foi a primeira que eu li das duas. Como eu já disse, nunca tinha lido nada da autora. Nunca me chamou muita atenção. Não sei dizer muito bem porquê. Nunca foi uma autora que eu pusesse nos meus planos de leitura. Aliás, não tenho nenhuma obra dela cá em casa. E nunca soube exatamente o porquê dessa falta de vontade de ler Lídia Jorge. Mas este ano houve aí um burburinho muito grande, burburinho positivo, associado à obra Misericórdia. E depois de eu ter visto alguns vídeos sobre a obra, de eu ter lido algumas opiniões, de ter visto que, assim, de uma forma quase unânime, toda a gente adorou a obra, eu quis mesmo muito lê-la e quis aproveitar que ela existia na Biblioteca da Terrinha e trazê-la para casa. É certo que só passados estes meses todos, não é? Porque eu pus-me na lista de espera da biblioteca para aí que é princípios de março, só agora é que a obra veio, mas pronto, veio, li-a agora em agosto e estou aqui para partilhar convosco aquilo que foi essa mesma experiência. Eu sabia de antemão que esta obra iria levar-me para dentro de uma instituição de terceira idade ou de um lar de terceira idade, sabia disso. Não é? Sabia também, ou já tinha ouvido falar, que esta obra era a resposta a um pedido muito insistente da parte da mãe da Lídia Jorge para escrever sobre o tema, para debruçar-se sobre o tema. Isso eu sabia, não sabia tudo o resto que eu fui encontrar dentro da obra. Claro que a obra leva-nos para dentro de uma instituição de terceira idade, ou seja, de um lar da terceira idade, que se chama Hotel Paraíso. Neste caso é um lar de terceira idade que tem como capacidade máxima 70 utentes. Vamos obviamente conhecer muito aprofundadamente uma dessas utentes, que é a Dona Alberta, mais conhecida por Dona Alberti, sim,
E é com ela que nós vamos entrar, é ela que nos vai abrir as portas desta instituição, é ela que nos vai abrir as portas do seu quarto e é ela que vai fazer com que nós possamos perceber melhor como é a vida, a dinâmica, a rotina de uma instituição de terceira idade. Eu falo por mim, tenho muito pouca experiência, felizmente, dessas instituições. Eu digo felizmente porque tudo aquilo que nós vamos ouvindo é quase sempre negativo em relação a como as coisas funcionam, pelas mais variadas razões como as coisas funcionam dentro de uma instituição de seriedade. Eu tenho, como eu estava a dizer, tenho muito pouca experiência, só tive um tio que esteve lá durante pouco tempo, mas nunca foi um sítio onde eu quisesse entrar por livre, espontânea vontade. Sinto-me sempre mal com aqueles cheiros, é a mesma coisa, associo logo ao hospital. Sinto-me mesmo mal, assim, sensações de desmaio. E então aproveitei para entrar através das páginas deste livro no mundo dessa instituição, neste exemplo, que vale o que vale, e fui conhecer uma Dona Alberti que é uma mulher que foi por livre e espontânea vontade para o lar, ou foi decisão dela ir para lá. É uma mulher que tem muitas dificuldades de locomoção, está dependente de alguém para levá-la de um lado para o outro, para colocá-la na cadeira de rodas que ela chama e que ela apelida de charrete, para ir de um lado para o outro, mas é uma mulher que em termos de cabeça ainda está muito lúcida e é através dela que nós vamos ter uma visão muito, muito, muito boa e alargada daquilo que é, como eu já disse, a dinâmica do Hotel Paraíso. Vamos conhecer o quarto dela, vamos conhecer os espaços comuns, vamos conhecer alguns dos outros utentes, com quem ela simpatiza, com quem ela antipatiza, de algumas coisas que eu acho que são típicas no lar de seriedade, das angústias, dos medos, daquilo que eles escondem, daquilo que têm medo que lhe roubem e que acontece também, ou seja, que há roubos dentro da instituição. Vamos conhecer tudo isso e vamos conhecer uma Dona Alberti que, como eu já disse, é uma mulher que ainda está muito lúcida, que ainda tem muita garra, que vai-nos abrir as portas do seu passado, vai-nos abrir as portas do seu presente e vai mostrar-nos que ainda tem, como é que eu ia dizer, sonhos, ainda tem aquela esperança e aquela visão de um futuro que ela sabe cada vez é mais reduzido, mas que ela ainda olha para ele com vontade de o viver. E é isso que nós vamos aqui acompanhar. Como eu já disse, vamos conhecer outras personagens, não só outros utentes, mas também alguns cuidadores. E por falar em cuidadores, eu amei 3 deles, uma porto-riquenha, uma porto-riquenha, uma brasileira e um marroquino, que são maravilhosos, de uma ternura e de um cuidado, e depois têm umas vidas, trazem uma bagagem muito pesada, sobretudo a brasileira, e o marroquino. Olhem, é mesmo muito, muito bom, e é ali um microcosmos daquilo que é a sociedade, não é? Uma sociedade, neste caso, mais envelhecida, mas acaba por ser um universo que, paralelamente, nós conseguimos facilmente associar a outras coisas que acontecem fora daquelas paredes. Gostei mesmo muito, gostei do final, apesar de ser um final muito triste, mas é um final muito verídico, muito próximo de uma realidade que ainda está muito presente nas nossas vidas. E foi uma leitura que eu fiz muitíssimo bem, ou seja, aquela ideia que eu tinha de que Lídia Jorge tinha um estilo muito denso e complexo, nada disso. É uma obra que se lê muito facilmente, sim? Se tiverem essa noção do estilo de Lídia Jorge, de outras obras, aqui isso não acontece. Lê-se muitíssimo bem. Acho que a autora fez um trabalho muito, muito bom, que acho que respondeu muitíssimo bem ao pedido da mãe. E foi uma obra que eu devorei em pouco tempo, sim, e à qual eu vou dar um 4 estrelas ou um 8 em 10. Acho que eu sou a rainha do drama, não é? Ou a rainha do dramático. E eu estava à espera ali de um bocadinho mais de dramatismo, mas isso é, como é que eu ia dizer, uma característica muito minha. Dei-lhe um 8 em 10, não me arrebatou para mais do que isso, para uma pontuação maior do que essa, mas é uma leitura que eu recomendo muito, se vocês estiverem interessados nas temáticas da velhice, nas temáticas dos lares de terceira idade,
nas temáticas da solidão, nas temáticas do fim da vida. Sim, é para isso. São as temáticas que aqui estão presentes e se vocês estiverem interessados ou interessadas nelas, vale a pena ler este livro, vale a pena ler esta Misericórdia, vale a pena pôr-nos ao lado da Dona Alberti e gostar dela, gostar daquela garra, gostar de tudo aquilo que ela ainda consegue fazer, mesmo com as dificuldades locomotoras, de tudo aquilo que ela ainda considera injusto e que faz com que ela de vez em quando exploda e deixo toda a gente a sarapantado. Gostei muito dessa garra dela e por isso mesmo só me resta recomendar este Misericórdia e foi uma belíssima maneira de entrar no mundo das letras de Lídia Jorge. Não sei se irei lá regressar ao seu mundo muito em breve, não faço a mínima ideia, mas esta obra foi uma obra que eu recomendo mesmo muito. A outra obra de que vos quero falar, sim, essa existe nas minhas estantes desde o dia 19 de maio de 2020, sim, lia 3 anos depois. Mais de 3 anos depois. Tentei sempre ler esta obra em setembro para o projeto do qual eu vou falar já a seguir. Nunca consegui, porque sabia de antemão que ia ser uma leitura muito complexa. E setembro é um mês muito difícil para mim, é o arranque do ano letivo, depois de um mês de férias, não estou de maneira nenhuma com cabeça para dar a atenção que eu tenho que dar a nível profissional àquilo que eu faço e dar a devida atenção a uma obra tão densa e complexa como esta. Por isso fui adiando, nunca cheguei a ela em setembro, não é? E agora em agosto finalmente lia e finalmente apercebi-me de que essa complexidade, esse fluxo de consciência de que toda a gente fala sobre esta obra está muito evidente desde o início, ou seja, para quem tenha dificuldade em acompanhar um fluxo de consciência de 3 meninas, para além de esporadicamente ainda termos aqui um quarto narrador, esta obra não é fácil de ler, nem sei se a recomendo, porque se estão à espera de conhecer 3 meninas universitárias, 3 meninas jovens, que casualmente se conhecem num pensionato, como se diz aqui, de freiras, e de acompanhar assim poucos dias da vida delas, porque eu acho que aqui isto desenrola-se num curto espaço de tempo. E acompanhar isso de forma fluida e fácil, esqueçam, porque esta obra é muito difícil nesse aspecto. E eu não é, para mim, não sendo a primeira vez que eu me debruço sobre uma obra com fluxo de consciência, foi difícil. Ri-me, por exemplo, quando neste domingo tive um almoço de família e a minha cunhada disse: "Ui, tu não estás a ler, não trouxeste o livro para estás aí entretida depois do almoço, não é?" E eu disse: trazer trouxe, mas lê-lo assim com esta confusão de tanta gente, não é? É impossível. Se fosse uma leitura fácil, daquelas com um estilo fluido e leve, eu consigo ler em qualquer lado. Este, não. Para ler este e para dar atenção a tudo que está aqui, mesmo para mim não foi fácil. Mesmo já sabendo de antemão que iria debruçar-me e lidar com o fluxo de consciência, não foi fácil. Assim sendo, eu alerto já, para quem está a ver o vídeo da opinião e ainda não leu esta obra, que é isso que tem que ter em atenção se quiser lê-la, se quiser conhecer estas meninas, se quiser conhecer esta obra tão emblemática do trajeto de Lígia Fagundes Teles. Como eu disse, foi a primeira vez que eu li esta autora tão importante das letras brasileiras. Quis começar com esta obra, sabia de antemão que ia encontrar aqui meninas, já sabia que eram 3, mas pouco mais sabia. É uma obra que nos leva ao período da ditadura militar do Brasil, antes, penso eu, não é? Porque essa obra foi editada em 1973, antes de 1973, e leva-nos, segundo o que eu fui ouvindo e lendo, a São Paulo. Eu acho que não há aqui nenhuma, nenhuma indicação de que estamos em São Paulo, mas pelos vistos a obra está, instalada em São Paulo, leva-nos a um pensionato de freiras. É esse o nosso espaço fulcral, apesar de que vamos andando por outros espaços, mas é esse espaço fulcral
da narrativa, e dentro do pensionato ao quarto de uma das três. Nós temos aqui três meninas, a Lorena, já me esqueci, queres ver? A Lia e a Ana Clara. São três meninas completamente diferentes, que têm passados completamente diferentes, que têm um background, se vocês quiserem, familiar completamente diferente, mas que são amigas, são aquele género de amigas que abusam, basicamente, como é que eu ia dizer, da disponibilidade de uma delas, que de vez em quando são capazes de mandar assim umas farpas, não é? Umas às outras, não presencialmente, mas que vão pensando, porque nós vamos acompanhando o fluxo de consciência, através de um fluxo de consciência, todos os pensamentos e todo aquele, como é que eu ia dizer, todo aquele frenetismo dos nossos pensamentos. Vamos acompanhando estas três meninas, vamos conhecendo-as, vamos percebendo quem elas são no presente, vamos percebendo os seus sonhos, vamos percebendo as suas grandes diferenças, mas vamos percebendo que, apesar de elas serem muito diferentes e apesar de, como é que eu ia dizer, de nem sempre estarem de acordo umas com as outras e de apontarem os defeitos umas às outras, elas dependem umas das outras. Há aqui uma grande amizade, uma amizade que está presente ao longo do livro, de todo ele, mas no final mais ainda. E isso é basicamente o grande mote de uma obra que eu não sei como é que passou à censura, que nos leva a perceber o mundo muito íntimo delas as três, de uma delas que vê a sexualidade como alguma coisa que é tão banal como vestir-se, não é? E que de vez em quando tem que ser feito, não é? De uma que vive num mundo horrendo de dependências de drogas e de álcool, e de outra que é uma burguesinha que tem uma visão muito idílica daquilo que deve ser um casamento, de que está constantemente à espera do telefonema do seu amado, e que telefonema é esse que tarda em aparecer, e muito mais que eu vos poderia dizer aqui. Há muita coisa aqui explícita, não num estilo muito explícito, mas explícita, de coisas que eu acho que não sei como é que a censura deixou passar, mas é uma obra que eu entendo o impacto que teve na literatura brasileira, não só porque aborda um período muito conturbado da história muito recente do Brasil, mas também porque há aqui, da parte da autora, uma originalidade, não só no estilo, mas em tudo aquilo que ela consegue abordar, que faz com que nós olhemos para a Lígia Fagundes Telles e percebamos o lugar de destaque, de mesmo muito destaque, que ela tem que ter na literatura mais contemporânea brasileira. É uma obra muito original, muito impactante, que faz com que às vezes nós nos possamos sentir perdidos, e eu própria, com alguma bagagem de fluxo de consciência, por vezes senti-me perdida, sobretudo no fluxo de consciência associado à Ana Clara. É uma obra mesmo muito original, é uma obra poderosíssima, é uma obra que aborda, como eu já disse, muita coisa, sim, muita coisa mesmo forte, pesada, e que tem um final estrondoso. Mas aquilo que eu mais destaco desta obra, para mim, é a amizade destas três meninas, e aquilo que eu não estava à espera que acontecesse, porque eu acabei por dar preferência das três, acabei por dar preferência àquela que eu acho que é a mais diferente de mim. Sobretudo a nível de pensamentos, de ânsias, de projetos, de sonhos. Para mim é a mais diferente das três, e acabei por dar-lhe preferência, e para mim das três eu acabo por sentir-me mais ligada à Lorena, porque eu também acho que ela é a cola que une estas três, ela é a cola fundamental desta amizade, e das três eu destaco a Lorena sem dúvida alguma. O que é que eu vos posso dizer mais? Não foi uma obra para as 5 estrelas ou para o 10 em 10. Não, faltou-me ali qualquer coisa. Não sei bem o quê, mas faltou-me alguma coisa. Mas eu não consigo dar-lhe menos do que um 8 em 10. Porque é uma obra, como eu já vos disse, muito forte, muito poderosa, muito impactante, muito original, e que eu percebo que merece ter esse destaque na literatura brasileira.
é um 8 em 10, é uma recomendação que eu vos faço, apesar daquelas advertências que eu já fiz, sobretudo associadas ao estilo. Há coisas aqui que estão muito associadas ao calão da época, não é? Mas para nós que estamos muito habituados às telenovelas brasileiras, acho que não vai ser esse o entrave para perceber a obra. Gostei mesmo muito, dou-lhe um 8 em 10 e é uma obra que eu acho que ainda vai manter-se na minha cabeça por muito tempo. Agora, antes de finalizar o vídeo, vem o lembrete. O lembrete que é nada mais, nada menos que recordar-vos que em setembro lemos Brasil. Sim, em setembro, durante todo o mês de setembro, eu convido-vos a ler literatura brasileira. Seja apenas um livro, seja ele do género que for, leiam literatura brasileira, ok? Juntem-se a mim. Vamos mais uma vez ler literatura brasileira. Eu já tenho alguns planos, há uma releitura que eu quero muito fazer e que também de certeza absoluta vai entrar nos meus planos de literatura brasileira para setembro, mas vão vendo aí nas vossas estantes, vão vendo em empréstimos, em bibliotecas e juntem-se a mim e vamos celebrar a literatura brasileira em setembro, mês da independência brasileira, mês de homenagearmos e orgulharmos-nos desse país que está do outro lado do Atlântico, que tão próximo é nosso, pela língua, por tudo associado à história do bom e do mau, não é? Mas é um país que é um país irmão e que eu quero mesmo continuar a conhecer mais da literatura, daquilo que se escreve ou daquilo que se escreveu no Brasil, e é óbvio que não o quero fazer sozinha, por isso juntem-se a mim e vamos ler literatura brasileira em setembro, ok? É durante todo o mês, repito, podem ler 1, 2, 3, o que vocês quiserem, do género que for, mas leiam comigo literatura brasileira em setembro, ok? Pronto. Agora, nas despedidas, o habitual. Digam-me o que é que acharam destas minhas duas leituras, destas minhas opiniões, se concordam comigo ou não, já tendo lido as duas obras, se ainda não leram, se ficaram curiosos, se faz parte dos vossos planos ler uma obra ou outra, e se faz, porque não, se elas ainda não existem nas vossas estantes, podem comprá-las através do meu link de afiliado book, que está aí sempre na descrição, na caixa de descrição, ok? Eu raramente digo isto, mas pronto, aproveitei, lembrei-me agora e aproveitei. Um beijinho muito, muito, muito grande. Continuação de um rico mês de agosto para todos, seja a trabalhar, oxalá que não, seja a desfrutar de umas merecidíssimas férias. Um beijinho muito, muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!